Salmo 113, versículo a partir do 6, ou a partir do 7. Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Programa Pedra Angular, ecoando a verdade revelada. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o Deus do sobrenatural. O sobrenatural. O profeta pregou uma mensagem chamada O Sobrenatural. E ele disse que todo homem, eu sei que lá no coração de cada homem, há algo que anseia por ver o sobrenatural acontecendo em suas vidas. Deus é sobrenatural. E o sobrenatural de Deus tem que acontecer em nossas vidas. Não se conhece Deus pelas letras, se conhece Deus pela experiência. Então, por isso a Bíblia diz assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se eu só leio e aprendo as letras, mas se eu não tiver experiência com Deus, aquilo não vai, eu não conheço Deus mais próximo, no íntimo. Davi só venceu Golias porque ele conheceu a Deus de forma sobrenatural. Quando foi enfrentar Golias, ele disse assim, Deus me deu força para matar um leão, Deus me fez vencer um urso, então com este gigante não será diferente. A experiência que ele tinha com Deus fez com que ele enfrentasse Golias. E cada pessoa tem que ter a experiência com o sobrenatural. Um tem a experiência de um jeito, outro tem a experiência do outro, e assim vai. Ontem você estava contando para nós, sexta-feira, o quanto Deus já fez por você. E vai fazer muito mais. Então as experiências que você está tendo, vendo Deus trabalhando em sua vida, e vai fazer muito mais, porque Ele fará muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O irmão me ligou hoje, umas fotos que ele tirou. Ele disse, irmão Gutenberg, isso aqui é o sobrenatural. De frente da minha casa, eu saí 4 metros de distância, eu tirei as fotos, foram essas fotos tiradas aqui. Fotos de algo como se fosse sobrenatural. Não dá para descrever aqui tudo, não. Mas Deus deixou ele ver aquilo. Deus deixou ele ver aquilo. Aqui mesmo, por aqui, está passando anjos agora. Nós não conseguimos ver porque estamos numa carne. Mas às vezes Deus libera alguma coisa em nós, às vezes, para ver coisas sobrenaturais. E às vezes libera o olho da câmera para captar aquilo, o sobrenatural. Tem que depender de Deus para liberar isto, para poder ser visto. O sobrenatural. Naquele dia que você estava lá no Mirante, que tiraram aquelas fotos, né? Então eles estavam empinando bicicletas, esses 2 jovens, lá no Mirante. Aí tiraram 4 fotos de uma vez, não foi? Então, eles estavam ali, empinando as bicicletas. Aí botaram o celular e o celular fez tac, 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 né? E uma das fotos captou uma coisa, uma bola negra, bem distante assim, como se ela fosse passando. A primeira foto não captou, a segunda não captou. Aquilo era tão rápido que talvez a terceira e a quarta foto conseguiram pegar aquilo. O olho da câmera pegou o que às vezes a gente não consegue ver. Então por isso que o William Branham estava numa reunião
E havia 400 teofanias sentadas naquela reunião. E ele estava vendo. E o William Branham disse assim, havia 400 deles aqui. Aí Rebeca, a menina pequena, olhou e disse, 400 pessoas ali. Perguntou para a mãe dela, mãe, e havia 400 pessoas ali? Não, é porque ele estava vendo 400 anjos sentados ali. Está entendendo? Ele estava vendo o sobrenatural, porque ele era um profeta, um homem especial, feito com um consciente ligado ao subconsciente, para poder ter visões de olhos abertos e ver o sobrenatural ali naquela reunião. Vocês estão entendendo? Então, o Deus do sobrenatural faz a estéril dar luz e ser mãe de filhos. Você sabe, eu já falei, eu fui curado de insônia e fui curado de enxaqueca. Deus me curou. Eu tinha uma insônia terrível, que não dormia. E eu fui curado. A minha esposa foi curada de pressão alta. Da pressão. Não é isso? Da pressão. Ela até iria falar que dá um testemunho, mas está meio envergonhada. Mas depois ela vai passar um áudio falando sobre isso. Então, o Deus do sobrenatural age. Basta somente crermos. Somente creia que Deus vai fazendo, Deus vai trabalhando, Deus vai trazendo e o sobrenatural vai agindo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então veja só, vamos lá, que eu vou falar aqui porque alguém me perguntou assim. Porque nós temos aqui o seguinte, a nação de Israel, ela veio ao mundo de forma sobrenatural. Tudo que Deus faz é sobrenatural. Deus não pode deixar com que o natural ande, porque as pessoas diriam assim, foi tudo natural, mas é o sobrenatural que tem que existir. Sobrenatural. Então, um dos maiores filósofos, chamado Blaise Pascal, ele é o autor daquela seguinte frase, que o homem tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus, porque um abismo, um vazio infinito e imutável só pode ser preenchido por aquilo que é infinito e imutável, que é o próprio Deus. O ser humano só consegue se preencher na vida pelo próprio Deus, porque ele tem esse vazio do tamanho de Deus, e só quem pode preencher o vazio é Deus. Ele era um filósofo da razão. Mas aí o rei da França, o rei Luís XIV, perguntou para ele, me dê uma razão para que exista o sobrenatural. Me dê uma explicação para a existência do sobrenatural. Ele disse, a nação de Israel. A nação de Israel veio ao mundo de forma sobrenatural. Gente, se você for analisar, aquela nação veio ao mundo de forma sobrenatural. As 4 matriarcas que existiam eram estéreis. Sara, Rebeca, Raquel e Lia, todas 4 eram estéreis. Para poder ter aquela nação no mundo, Deus teve que intervir, Deus teve que entrar no meio para poder fazer com que os filhos nascessem. Se Deus não tivesse entrado com o sobrenatural, aquela nação não existia. Não existia. Então aquele filósofo disse assim, a nação de Israel mostra o que é o sobrenatural. Deus é sobrenatural. Deus é sobrenatural em tudo. O mundo foi feito de forma sobrenatural. Deus age através do sobrenatural. As provas que Deus trouxe a Abraão foram provas para que Deus agisse com o sobrenatural. As provas que vêm em nossa vida é uma forma que Deus está trazendo para mostrar o sobrenatural para nós, para mostrar saída. Quando Israel estava sem saída de frente do Mar Vermelho, Deus interviu com o sobrenatural para mostrar a saída, para abrir um caminho, para mostrar o caminho. Então esse é o Deus sobrenatural. Tudo de Deus é ilógico, não tem lógica. Por isso que não há como explicar. As pessoas querem explicar hoje
a coisa se tornou tão moderna, com cientista, com tantas coisas, que eles querem explicar tudo diante da lógica. Mas um crente verdadeiro sabe que Deus é ilógico. Ele age com o sobrenatural. Por isso que havia um debate entre um jovem cristão e um professor ateu. E aquele jovem crendo, e aquele professor querendo provar que Deus não existia. E aquele jovem provando pela Bíblia, pela fé, que Deus existia. Então aquele jovem chegou para aquele ateu e disse assim, fez uma pergunta para ele: por que você tem tanta raiva de Deus? Responda por que você tem tanta raiva de Deus. Um ateu não acredita, né? Então aquele ateu se irritou e disse: eu tenho raiva de Deus porque Deus tirou tudo da minha vida. Deus tirou minha mulher, tirou meus filhos, tirou tudo que eu tinha. Por isso eu tenho raiva e ódio de Deus. O jovem olhou para ele e disse: como você pode ter ódio de alguém que não existe? Aí calou ele. Se ele acreditava que Deus não existia, como era que ele podia ter ódio de algo que não existia? Então ele jogou aquela pergunta para ele, para calar ele. Como você pode ter ódio de alguém que não existe? Para você, você diz que ele não existe. Como é que você pode ter ódio dele? Ninguém pode explicar Deus. Ele age de forma sobrenatural, que a mente humana não consegue captar. É ilógico, é ilógico. Não há explicação natural. Deus é Deus, só se agrada a Ele pela fé. A única forma de agradarmos a Deus é pela fé. É crendo. O mundo está desse jeito, mas eu creio que Deus está no comando. As coisas estão acontecendo, mas Deus está no comando. Nada fugiu do seu plano. Eu creio que Deus está controlando tudo. Então eu acredito e creio pela fé que Deus está no controle de tudo. Você sabe, a coisa é tão grande que é assim. Vamos fazer aqui uma retrospectiva para eu chegar nisso aqui. Deus é espírito. Espírito não pode ser visto. O William Branham chegou a dizer assim: Deus criou primeiramente em espírito e nós não podíamos ver um ao outro. Vem aqui, por favor, irmão Kinga, vem aqui, por favor. Então eu estou aqui, eu pego aqui na sua mão, você é meu irmão, eu posso abraçar você, né? Mas como espírito, eu não podia abraçar você, eu não podia tocar em você. Mas Ele nos criou primeiramente em espírito. Mas Deus queria trazer uma maneira de eu poder tocar em você, conversar com você, nós termos uma conversa ali, nós ajudarmos um ao outro. Então, Deus nos traz primeiramente ao mundo em espírito, depois Ele nos põe como alma. Pode sentar lá. Depois Ele nos põe como alma, porque Deus é assim. Primeiro ele é espírito, depois Ele surge no universo como logos, como alma. E depois Ele vem em um corpo de carne. Deus nos faz primeiramente como espírito, mas a gente não pode tocar, não pode ver, não pode sentir um ao outro, não pode abraçar um ao outro. Depois Ele coloca a gente em alma. Teofania, como Ele colocou Adão lá no Éden. Ou melhor, quando Ele criou Adão. E depois Ele coloca Adão no corpo. Deus faz desta maneira, porque Deus tem pensamentos, atributos. Primeiro eu sou espírito, minha forma original é espírito, minha forma primitiva é espírito, mas eu vou sair dessa forma de espírito e vou surgir no universo com um corpo espiritual chamado de Logos, e ali eu serei alma. Depois eu vou para a terra e entro num corpo de carne e ando no meio dos homens. Não há nada de dois, não há nada de três. Os seguidores de Levi agora caem por terra, porque não há nada de dois. E não há nada de trinarismo, nem de dualismo. É um. Começa como espírito sem ser visto. Surge no universo como logos, um corpo espiritual, alma. Depois vem ao mundo com corpo. Sacrifício e oferta não quiseste, corpo me preparaste. Quando introduziu o primogênito no mundo, disse: todos os anjos
o adore. Quem é que o único que pode ser adorado? Deus. E mais ninguém. Não é tal coisa como dois. Deus pegou um filho e mandou um filho e ficou lá. E mandou um filho fazer a obra. Não existe isto. Aquele corpo que ele gerou chama de filho. Ele entrou naquele corpo e andou no meio dos homens. Quem morre é aquele corpo que era o filho. Mas o que está dentro não morre porque Deus não morre. E aí vem aqueles adventistas que dizem que no sábado Jesus estava descansando. Que descansando? O corpo estava no túmulo, mas o que estava dentro estava lá no inferno, pregando para as almas em prisão. Eles não entendem. Então esse Deus sobrenatural, ele age assim. Então ele cria o homem cai em pecado, vem o pecado no mundo, surge 10 gerações, ele destrói aquele mundo com Noé, depois vem a arca, o mundo é destruído, depois surge de novo as pessoas começam a se contaminar de novo, 10 gerações depois ele agora pega um homem, e ele diz, agora esse homem que eu vou pegar, eu vou agir na vida dele de forma sobrenatural, não vai ser natural. Primeira coisa que eu vou fazer com ele, que era Abraão, é tirar ele do meio da influência errada que ele vive. Saia da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, porque a idolatria traz um espírito de impureza e a idolatria macula a alma do ser humano. Então saia daí que eu vou agir com você através do sobrenatural. Amém? Então ele pega Abraão, ele quer tirar Abraão livre de toda influência natural. Saia da tua terra, da terra da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Olha só, far-te-ei, eu faço de você uma grande nação. Abençoarei, eu vou abençoar você. Você vai ser bendito. Toda influência natural que existia na sua casa, vou tirar você daí, para você não ter nenhuma influência desta. E a única influência que você vai ter, Abraão, agora, sou eu. Eu serei a sua influência. Uma influência sobrenatural. Aí o que ocorre? Você sabe que quando a gente nasce nesta terra, nós nascemos sobre a influência, o William Branham ensinou, a influência da pedra do nascimento que a gente tem. Cada pessoa tem uma pedra do seu nascimento. Eu não vou entrar muito em detalhe. Mas veja que aqueles horóscopos lá, que dizem assim, que é o seu signo, aí eles vão e lê aquilo, né, e diz, vai acontecer isso aqui, você pode receber isso neste dia, pode receber aquilo. As pessoas nascem sobre a influência disso. A William Branham vem e diz, mas quando você aceita Cristo, que nasce de novo, e o Espírito Santo entra em sua vida, a única influência que você tem na sua vida agora é do Espírito Santo. Nada mais é para lhe influenciar nesta vida. Está entendendo? Por isso que tem pessoas que nascem com um dom para aquilo, um dom para negócio, um dom para isso, um dom para aquilo, a influência da pedra do nascimento dele. Mas os cristãos de verdade sabem que eles têm uma única influência na vida. Esta influência é o Espírito Santo. Vai acontecer 3 dias de escuridão. Eu quero saber que vai acontecer 3 dias e o Espírito Santo é quem está me influenciando. Vai acontecer isso no mundo, vai acontecer aquilo. Não me importa, o Espírito Santo é quem está me influenciando. Ele é a minha influência sobrenatural. Eu não tenho que ter medo de nada. Estão entendendo? Então, Deus disse, eu vou começar aqui a formar uma nação através do sobrenatural com Abraão. Deus promete um filho a Abraão. Mas porque Abraão era avançado em dias e Sara era estéril. Mas como é que esse filho vai vir ao mundo? Influência natural? Influência tratamento? Não, vem pelo sobrenatural de Deus. É Deus que vai abrir a madre dela e vai dar vigor a Abraão para poder gerar um filho. Estão entendendo? Então começa aí. Começa a mostrar
que o homem que ele arrancou daquela convivência de idolatria do seu pai vai agir e vai influenciar este homem através do sobrenatural. Este homem teve 10 provas na vida e ele passou por todas 10. Aquele que é provado e aprovado recebe a bênção, recebe as promessas. Por provas, todo aluno passa, mas nem todos são aprovados. Os filhos de Deus vão passar por provas e eles são aprovados, vão ser aprovados na prova. Abraão teve 10 provas, mas a influência do sobrenatural na vida dele fez ele vencer todas as 10 provas de sua vida. Vocês estão entendendo? Então, começa a influência do sobrenatural. Primeira coisa, afastar do convívio familiar e agora prometer a ele um filho. Abraão creu. É você crer que você recebe o sobrenatural. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabe o que é isso? A palavra imputado? Tu deposita R$100 na minha conta. Tu imputou para mim 100. Aí eu deposito para ti 200. Eu imputei para ti 200. É depositar. Abraão creu em Deus e Deus imputou para ele o quê? Justiça. Creia em mim é o que você faz. E você vai receber o que eu tenho. E você recebe. Você acredita para Deus a crença, a fé. E Deus acredita para você as promessas de Deus. Amém? Aí, tu terás um filho. Peraí, mas quantos anos se passaram para ter o filho? Foi. Prometeu hoje, eu já vou receber amanhã? Não, 25 anos. Mas por que Deus deixou 25 anos? Justamente para influenciar aquilo através do sobrenatural. Para provar que ele não tinha condições de ter nenhum filho de forma alguma. Então Deus iria intervir com o sobrenatural e iria trazer aquele filho. Esse é o Deus do sobrenatural. Então o filho vem. Só que o filho precisa de uma esposa. Mas a esposa tem que ter o mesmo sangue. Porque é assim, simbolizando o mesmo sangue de Cristo. Tem que ter o mesmo sangue. Porque Rebeca tinha o mesmo sangue de Isaac. Porque Isaac simboliza Cristo. Rebeca simboliza a noiva. Então a noiva de Cristo tem que ter o mesmo sangue dele. Estão entendendo? Porque nós fomos resgatados pelo sangue. Então mandou buscar uma noiva para Isaac lá na sua parentela, na casa dos seus pais. Da mesma forma que Deus fez com Abraão, Deus faz também. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa moça desse convívio, desta influência errada que está aqui. Porque a idolatria macula a alma. O pai de Rebeca era idólatra também. Disse: idolatria macula a alma e traz um espírito de impureza. Vou tirar essa moça daí. Sair do meio da parentela para se encontrar com Isaac. Estão entendendo? Então Deus faz. Tira a moça de lá. Mas a moça era estéril também. E agora? Para dar sequência à descendência de Abraão, como é que faz? Presença do sobrenatural de novo. O sobrenatural vai agir de novo. O sobrenatural vai entrar em cena de novo. Senão não vem o filho. Estão entendendo como é que é? Deus traria uma nação para o mundo pelo sobrenatural. Aí Isaac ora por ela, ora por ela, ora por ela, ora. Um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, não. Ora 20 anos para ela ter um filho. 20. Presença do sobrenatural. Oração traz o sobrenatural à cena. Ele orou 20 anos, Deus agiu e fez Rebeca conceber. Não trouxe só um não, trouxe logo 2.
Dois brigando lá dentro. E os cabinhos brigavam lá, e a briga era feia para ver quem sai primeiro. E um que saiu, o outro agarrou no calcanhar assim, ficou assim pegado aqui, ó. No calcanhar dele, ó. Ah, eu não te solto enquanto eu não conseguir o que eu quero. O suplantador Jacó. Vocês já sabem a história, eu já contei para vocês. Vamos lá. Aí Jacó cresce, se torna um homem, briga com Esaú. Esaú quer matar Jacó, que é o irmão dele. Esaú é o irmão de Jacó, quer matar Jacó. Jacó tem que fugir para a terra do seu primo Labão, do seu tio Labão. Foge para lá. Chega lá, ele conversa com Labão e diz, olha, eu conheci Raquel aí. Raquel é uma menina excelente, ótima. Eu trabalho 7 anos por ela. Ele disse, está feito, vamos. O cara chega só com a roupa do corpo no lugar. Para poder arrancar aquela moça da casa do pai, tinha que pagar o dote, tinha que pagar um dinheirinho, sabe? Porque aquela moça trabalhava. As moças lá na antiguidade trabalhavam muito. E arrancar aquela moça da casa do pai, tinha que pagar uma compensação para o pai. Peraí, meu amigo, vai arrancar minha menina daqui, trabalhando, me ajudando, fazendo um monte de coisa. Vai arrancar ela daqui de graça, não tem que pagar uma compensação. Jacó disse, eu só tenho a roupa do corpo, eu não tenho mais nada. Ele disse, então trabalho 7 anos por ela. Está feito, trabalho. Ele foi trabalhar 7 anos por ela. Quando ele trabalhou os 7 anos, que era a hora de receber, Labão, trapaceiro, ao invés de dar Raquel, pegou a mais velha, Lia, e deu a Jacó. Aí então, Jacó disse, o que é isso que tu me fizeste? Labão, eu trabalhei 7 anos por Raquel. Ele disse, não, mas aqui na nossa terra não é assim não. Não vai dar a mais nova primeiro não, tem que dar a primogênita primeiro. A primogênita casa primeiro, depois é que vem a mais nova. Então trabalha mais 7 por Raquel. Ele disse, trabalho. Ele amava ela, ele era apaixonado por ela. Cristo nos amou tanto que sofreu em dose dupla. Para nos resgatar. Porque Jacó simboliza a graça. Abraão, fé, Isaac, amor, Jacó, graça. E a graça sofreu, ralou, sofreu aflição na cruz para poder nos resgatar. Mas aí ele casa com Lia, e Lia não tinha a madre aberta. Deus disse, Deus foi quem abriu a madre de Lia. Ele casou com Lia e ela não dava filho a ele. Mas aí como é que prossegue a descendência agora? O sobrenatural de novo vai entrar em cena. Estão entendendo? O sobrenatural de Deus vai vir. E a Bíblia diz que Deus abriu a madre de Lia para ela conceber. E tornou Raquel estéril. Raquel também era estéril. As 4 matriarcas eram todas 4 estéril. Mas aqui a Bíblia diz assim que ele faz mulher estéril ser alegre mãe de filhos. Não tem impossível para ele, não tem nada que ele não possa fazer. Ele faz, porque ele age com o sobrenatural. Se a medicina diz que não tem jeito, mas Deus é sobrenatural. Se isso não tem jeito, Deus é sobrenatural. Deus resolve tudo. Então se tem. De Jacó nasceria 12 filhos. O sobrenatural. Hã? Era estéril. Não, você vai ver coisa grande acontecendo, você vai ver coisas gigantescas. Aquelas coisas, Deus tem que estar lá no meio. O sobrenatural tem que estar no meio para poder agir. Senão não acontece. Tem que haver aquela coisa que a medicina, que o homem, que o humano, que o natural não resolve, para poder o sobrenatural entrar em cena. Quando algo acontecer em nossa vida que o natural não resolve, vamos se alegrar, porque agora é hora de entrar o sobrenatural. Estão entendendo? Quando o natural não resolve, então é alegria para nós que o sobrenatural vai entrar. Então Deus abre a madre de Lia. E Lia começa a gerar filhos para Jacó. Gerar filhos para Jacó. E dá a ele 8 filhos. Aí Deus
Depois Abra, madre de Raquel. E ela dá para Jacó 2 filhos. E a serva de Raquel dá mais 2, formando 12. Lia dá 8 filhos com sua serva que teve 2 filhos, formando 8. Raquel, sua serva, dá 2 para Jacó. E Raquel, mais 2, 4, que dá 12. 12 filhos, as 12 tribos de Israel, formando a nação de Israel. Mas tinha que começar pelo sobrenatural. Tinha que começar pelo chamado de Abraão, o sobrenatural. Sai da tua terra, da tua parentela. Abraão não tinha como ter filhos. Sara era estéril. Não tinha como. Começou ali. Isaac também, Rebeca era estéril. Veio através da oração do sobrenatural. Jacó também veio através da oração do sobrenatural para poder ter filhos. O sobrenatural entrou em cena. Então, Deus é Deus do sobrenatural. Esse é o Deus que é tremendo. Ele levanta o pobre do pó e do monturo e levanta o necessitado para fazer se assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Deus faz coisas grandiosas e grandes através do sobrenatural. Então tudo que você olhar para Deus, olhe para o sobrenatural. Eu quero receber isto. Creia no sobrenatural de Deus que vai acontecer. Faz mulher estéril ser alegre mãe de filhos. Esse é o Deus que faz todas estas coisas acontecer. Eu não creio em Deus da lógica, não. Do mundo, a lógica do mundo, natural do mundo, isso aqui resolve com isso, não. Eu creio no sobrenatural. Não tem mais como acontecer? Acabou as esperanças para o mundo, acabou? Pronto, ele entra em cena agora. Nós temos que botar na cabeça uma coisa. O juiz final de toda a verdade é Deus e não a mente do ser humano. Por isso que o profeta William Branham fala, nós temos em nós o sexto sentido. O que é o sexto sentido? A nossa alma. E na alma só entra o quê? Fé. O William Branham diz, a alma, o sexto sentido, a alma é um Deus. Que traz as coisas à existência. Porque na alma só entra uma coisa, fé. E a única forma de agradar a Deus é através da fé. Então esta alma, tendo fé, ela vai conseguir aquilo que está almejando. O William Branham diz que nossa alma, se nós crermos de alma, nós somos como um Deus na terra. Para conseguir as coisas através do sobrenatural. Esse é o Deus do sobrenatural. Não há Deus como este. Então esses jovens aí, qualquer pessoa, tem que sentir o sobrenatural. Tem que ter a experiência com o sobrenatural, senão viverão assim, sem entender. Por isso, cada pessoa tem que ter esse contato, tem que conhecer esse Deus e saber que Ele é sobrenatural. Por isso que devemos sempre orar pelos nossos filhos para que eles tenham contato com o sobrenatural. Para que eles conheçam esse Deus do sobrenatural. Por isso que às vezes a gente tem que entrar, o William Branham disse assim, por isso que às vezes a gente tem que entrar em condições horríveis.
E às vezes Deus nos coloca em condições horríveis para a gente crer no sobrenatural. Estão entendendo? Ele nos coloca em condições horríveis para Ele vir com o sobrenatural e a gente ter um relacionamento mais profundo com Ele, sabendo que Ele é sobrenatural. Fiquemos de pé.